Mindfulness estoico. Uma das partes mais importantes da prática do estoicismo é ser capaz de se colocar num estado de atenção plena. Para um estoico, no entanto, a atenção plena vai além de estar no momento, é também uma forma de se controlar a si próprio ao longo do dia para determinar se está preocupado com algo que está dentro ou fora do seu controle. Estar consciente de que uma situação particular está fora do seu controle pode ajudá-lo muito a ter um melhor desempenho. Por exemplo, se sofrer de medo do palco, pode ultrapassá-lo percebendo que não tem controle sobre o que o público pensa de si, o que o liberta para se concentrar simplesmente na sua atuação em vez de se preocupar com o fato de receber ou não aplausos. Aqui estão alguns exercícios que pode fazer para o ajudar a desenvolver um sentido de atenção plena. Ao fazê-los, tenha em mente que simplesmente estar no momento não é o seu objetivo final, mas sim, ser capaz de se controlar objetivamente. Respiração de 1 minuto. Este exercício fácil requer simplesmente que se concentre na sua respiração durante apenas 1 minuto. Pode fazê-lo enquanto está sentado ou de pé. Comece por respirar lentamente, prendendo a respiração por uma contagem de 6, e depois inalando lenta e suavemente, sentindo o ar deixar os pulmões e fluir para fora. Tente imaginar que está a observar a si próprio enquanto a sua respiração entra e sai do seu corpo. É claro que os seus pensamentos começarão a vaguear, mas deve simplesmente tomar consciência deles e depois voltar a observar-se a si próprio. Uma vez dominado este exercício durante 1 minuto, mova-se. Até 2 minutos, depois 3 minutos, e assim por diante. Pontos de contato. Neste exercício, terá um momento antes de fazer algo de rotina que faz todos os dias e tomar por garantido, tal como abrir uma porta ou ligar o seu computador. Durante este momento, terá em mente o que está a pensar e a sentir quando começar a executar a ação. Para além dos pontos de contato físicos, também pode praticar a atenção com os sensoriais, tais como o cheiro das flores. Quando sente o cheiro de uma flor, aproveite o momento para apreciar o cheiro, bem como para estar grato por poder cheirá-la. Pode tentar também este exercício com pensamentos negativos. Quando se sente experimentar um pensamento negativo, pare e reconheça o pensamento, e depois liberte-o para o universo, experimentando plenamente uma rotina diária. Este exercício é uma extensão do exercício anterior. Quando estiver a fazer uma tarefa que normalmente se faz sem realmente pensar nisso, comece a colocar-se no momento. Por exemplo, se estiver a esfregar o chão, repare na textura da pega da esfregona enquanto segura. Esteja atento à sensação nos seus músculos ao mover a esfregona para frente e para trás. Ouça o som da esfregona à medida que esta se move pelo chão. Use todos os seus sentidos quando estiver a fazer este exercício para se assegurar de que está completamente no momento. Ouvir com atenção. Este exercício não foi concebido apenas para o ajudar a entrar num estado de atenção plena, mas também para ouvir sem julgar. Comece por descarregar ou transmitir uma canção que nunca tenha ouvido antes. Assim que a canção começar a tocar, basta fechar os olhos e ouvi-la. Evite comentar ou julgar a canção nos seus pensamentos, basta ouvi-la. Alternativamente, pode simplesmente ligar o rádio e ouvi-la, ou apenas ouvir os sons no seu ambiente imediato. Evite comentar o que está a ouvir e simplesmente continue a ouvir. Se ouvir algo que não lhe é familiar, não tente identificar o que é, ouça apenas. Observar com atenção. Isto é uma variação do exercício acima referido, mas utilizando o seu sentido da visão em vez do sentido da audição. Comece por escolher um objeto no seu ambiente. Observe-o, concentre-se nele, mas não de uma forma intelectual, como se o estivesse a analisar. Basta olhar para o objeto que escolheu. Repare em todos os seus detalhes. Deixe-se apanhar no momento em que o observa. Tire algum tempo para fazer um ou mais destes exercícios diariamente. Faça-os parte da sua rotina diária até que possa entrar facilmente no estado de consciência sem se esforçar ou ter de se forçar. Lembre-se de que a atenção não deve exigir qualquer esforço da sua parte, uma vez que é um estado em que se encontra. Para além dos exercícios acima referidos, há uma série de hábitos de atenção plena, mindfulness, que pode fazer ao longo do dia. Se tiver um relógio com alarme, pode programá-lo para tocar de hora em hora para o lembrar de se manter atento em vez de deixar os seus pensamentos à deriva. O seu duche matinal pode também ser uma oportunidade para praticar a atenção enquanto desfruta da sensação da água quente no seu corpo e dos seus efeitos à medida que se torna mais alerta. Aplicação dos princípios estoicos na vida cotidiana agora que sabe o que é o estoicismo e alguns métodos para internalizar os princípios estoicos. É tempo de aprender a aplicar a filosofia à sua vida cotidiana. O que está sob o seu controle? Uma das coisas mais difíceis de aceitar sobre a filosofia estoica é a ideia de que existem algumas coisas que estão para além do nosso controle. Isto é porque muitas pessoas não querem acreditar que há algumas situações em que são impotentes. Queremos sempre acreditar que, desde que nos preparemos o suficiente, podemos passar por tudo. Ao mesmo tempo, sabemos que existem algumas coisas que não podemos controlar o tempo, por exemplo. Compreendemos que o facto de chover ou não está para além do nosso poder. No entanto, também sabemos que se lermos os boletins meteorológicos, podemos preparar-nos para a situação antes do tempo, de modo a podermos diminuir os inconvenientes.
Para nós. Se a previsão mostrar chuva, então sabemos que temos de trazer um guarda-chuva ou uma capa de chuva para nos proteger. Eis algumas perguntas a fazer ao avaliar uma situação. Que controle tenho sobre a situação na sua totalidade? Que aspectos da situação é que tenho controle sobre? Quais os aspectos da situação sobre os quais não tenho controle? Pratique utilizando estas perguntas guia ao longo do dia para avaliar rapidamente uma situação. Por exemplo, vamos tomar algo tão simples como chegar ao trabalho de manhã. Sabe que não tem controle sobre a situação do trânsito. No entanto, um aspecto da situação sobre a qual tem controle é o quão cedo sai para ir trabalhar. Por isso, assume a responsabilidade total de acordar cedo o suficiente para poder chegar ao trabalho a tempo. Se, apesar dos seus melhores esforços, ainda estiver atrasado, ocasionalmente, não deve ceder à raiva ou à culpa. Por exemplo, mesmo que tenha saído para o trabalho suficientemente cedo, pode ter havido um acidente na estrada que tenha causado um agravamento do trânsito. Neste caso, não deve ficar zangado ou experimentar outras emoções negativas, mas em vez disso, aprender simplesmente a aceitar a situação. Para o ajudar, reflita sobre esta citação de Epictetus. Sob o nosso controle estão a concepção, a intenção, a aversão. Numa palavra, tudo que é feito por nós próprios, fora do nosso controle estão os nossos corpos, a nossa propriedade, a nossa reputação, a nossa posição na sociedade. Numa palavra, tudo que não é da nossa própria iniciativa. Praticar a simplicidade. Este é um dos princípios estoicos mais básicos. Embora um estoico não esteja proibido de desfrutar da riqueza, também não deve valorizá-la demasiado ou perseguir a riqueza para o seu próprio bem. A melhor maneira de pensar a riqueza é como um meio de fazer o bem no mundo, e isto deve estar sempre na vanguarda das nossas mentes.